Oi, eu sou a Jennifer. E eu sou o João. Hoje vamos apresentar para vocês o tema da condutividade elétrica. Mas antes, roda a vinheta. A história da eletricidade. Esse trabalho teve como corpo discente Davi Santos Souza, Eduarda Ellen, Jennifer Gomes, João Vitor Oliveira e Vitor Hugo Santana, e como corpo docente A professora Cássia Regiane Souza Santos. A história da eletricidade teve seu início no século VI, na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto, após descobrir uma resina vegetal fóssil pedrificada, chamada âmbar, e esfregá-la com pele e lã de animais, ele pôde observar que os objetos como palha, fragmentos de madeira e penas eram atraídos. Âmbar em grego significa elétron, e daí surgiu o nome eletricidade. Os estudos de Tales foram continuados por diversas personalidades, como o médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert, que em 1600 denominou o evento de atração dos corpos de eletricidade. Definição de eletricidade. Eletricidade é o nome que se dá a fenômenos que ocorrem a cargas elétricas e a corpos eletricamente carregados. Mas aonde a eletricidade está presente em nossa vida? Em todos os lugares, nas hidrelétricas, nas lâmpadas, nas luminárias, no pisca-pisca da árvore de Natal, nos postos de eletricidade, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, chuveiros elétricos e ferros elétricos. Condutibilidade elétrica. A condutibilidade elétrica é uma propriedade que costuma caracterizar a facilidade que os materiais possuem de transportar cargas elétricas. Quanto maior o número de elétrons livres em seu material, maior vai ser a sua capacidade de transportar eletricidade. Os diferentes tipos de condutividade são utilizados para explicar uma grande quantidade de fenômenos de transporte e dependem muito de fatores como a diferença de temperatura, potencial elétrico e de concentração entre diferentes pontos no meio material. Qual a importância de estudar esse conteúdo? Podemos utilizá-lo para fim de fiscalização ambiental, já que a partir da medida de condutividade elétrica, podemos estimar a salinidade da água, definindo então a quantidade de sais desenvolvida na mesma. E também podemos evitar possíveis choques ao interagir com materiais que são condutores elétricos. Aqui, por exemplo, tem... E saber manipulá-los a nosso favor. Fórmula. A unidade de medida da condutividade é o siemens por metro. Sua fórmula para calcular é condutividade igual a 1 sobre resistividade. Materiais como metais e soluções iônicas, elas geralmente apresentam medidas elevadas de condutividade, graças à presença de uma grande quantidade de elétrons livres nesse meio. Como medir a condutividade de um material? De maneira simples. Para se obter a medida dessa capacidade, o aparelho que é utilizado no laboratório é o medidor de condutividade, também chamado de condutivímetro. Classificação das substâncias quanto à sua condutividade elétrica. Para classificar uma substância quanto à sua condutividade, é necessário que a substância possua condutividade maior do que 10 elevado a 4 sobre 1, para ser um condutor. Se ela for um semicondutor, a sua condutividade tem que estar no intervalo de 10 menos 10 sobre 1. E se ela for um isolante, é necessário que a sua condutividade seja menor do que 10 elevado a menos 10 sobre 1. O que é um condutor elétrico? É um material que oferece uma baixa resistência elétrica e possibilita com facilidade a passagem da corrente elétrica ao longo de si. Para que serve o condutivímetro? Ele serve tanto para medições de condutividade, resistividade, concentração, salinidade, STD e cinzas. Para a montagem do condutivímetro, será necessária a construção de um circuito eletrônico simples, formado por uma fonte de energia, um LED e fios. Após a conclusão da montagem desse condutivímetro, ele terá dois terminais formados pelos fios ligados ao circuito elétrico. Esses terminais devem ser tocados nas extremidades do objeto
a ser testada. Se o LED acender, significa que ele está conduzindo. Caso o LED permaneça desligado, o objeto não estará conduzindo eletricidade. Irei realizar agora a explicação e demonstração dos experimentos. O primeiro experimento foi realizado com a moeda de R$1, onde ela conduziu eletricidade. Isso ocorreu porque a moeda de R$1 é feita de cobre, níquel e alpa, e por eles ser considerados metais, em sua grande maioria conduzem eletricidade. Em especial, o níquel junto com o ferro, alumínio e o zinco, que são considerados elementos de alta condutividade. Moeda de 10 centavos. A moeda de 10 centavos é composta por dois tipos de materiais condutores de eletricidade, que são chamados bronze e aço. Eles são considerados condutores por conta da sua grande quantidade de elétrons livres, facilitando assim o trânsito rápido da eletricidade e do calor. Garrafa PET e lápis de madeira. Tanto a garrafa PET quanto o lápis de madeira não conduzem eletricidade. Isso ocorre porque são formados por materiais isolantes térmicos. Isso faz com que eles impeçam a movimentação das cargas elétricas, podendo evitar dessa forma choques ou acidentes com determinados elementos. Talher de ferro. O talher de ferro conduz eletricidade por conta do seu material, que é um condutor elétrico, e é classificado metal. A capacidade que o metal tem de conduzir eletricidade se explica pela presença de uma nuvem de elétrons, que conduz a corrente elétrica nos fios de eletricidade, não só neles, mas em qualquer objeto metálico. Copo de alumínio. O copo de alumínio ele conduz eletricidade. Isso porque o alumínio é um dos metais mais utilizados como condutores em cabos elétricos, sendo um ótimo condutor. Com excelente eficiência, dúcteis e relativamente resistente à corrosão quando são devidamente instalados de forma correta. Taça de vidro e borracha. Materiais isolantes, como o vidro e a borracha, oferecem uma grande resistência à passagem de corrente elétrica. Esses materiais isolantes têm um número reduzido de elétrons e a maioria deles se encontram fortemente ligados aos seus núcleos. Por esse motivo, eles não conduzem eletricidade. Aqui temos a tabela que representa os resultados dos materiais. Temos que a moeda de R$1, assim como a moeda de 10 centavos, talher de ferro e o copo de alumínio conduziram eletricidade. Já a garrafa PET e o lápis de madeira, assim como o vidro e a borracha, não conduziram eletricidade. A partir de agora, os experimentos a serem demonstrados foram realizados em soluções aquosas. Água. A água é capaz de dissolver substâncias no estado líquido, sólido e gasoso, sendo essa característica uma consequência de sua polaridade, que permite que suas moléculas hidratem íons e outras moléculas também consideradas polares. Dentre as principais substâncias dissolvidas pela água, destacam-se os ácidos e os sólidos iônicos. Para desenvolver uma substância, a água ou qualquer outro solvente sofre diferentes interações com o soluto, proporcionando o surgimento de novas ligações. Ao encontrar íons formando o composto iônico, a água aproxima-se do íon pelo polo de sinal contrário ao dele. Bicarbonato de sódio e cloreto de sódio, em solução aquosa, sofre dissociação iônica em virtude da produção de íons livres, que permite a condução de corrente elétrica. No caso do cloreto de sódio, quando dissolvido em água, assume características eletrolíticas. Açúcar. O açúcar não conduz eletricidade, isso por não conduzir a corrente elétrica, pois ele não forma íons em uma solução aquosa. Dessa forma, não acontece então o trânsito de calor e energia. Limão e vinagre. Em solução aquosa, os ácidos conduzem eletricidade. Isso acaba acontecendo porque os ácidos eles se desdobram em íons. Assim, eles reagem com as bases, formando sais minerais e água. Essa relação se chama reação de neutralização. Porém, no experimento, o vinagre não deu certo, porque foi colocado puro e não dissolvido em água. Álcool etílico e etanol. Nenhum dos dois conduzem eletricidade. Isso porque tanto o álcool etílico quanto o etanol são soluções neutras, ou seja, não ocorre a perca ou o ganho de elétrons. E, além disso, não é possível que haja uma corrente elétrica. Infelizmente, não podemos trazer aqui o experimento do etanol,
Porém, assim como o álcool etílico, o etanol não irá conduzir eletricidade em uma solução aquosa. Detergente. Sua consistência molecular não permite que a eletricidade se estabilize ou passe por ele. O detergente, por possuir uma molécula que apresenta porção apolar em solução aquosa, não produz eletricidade. Por que o café conduz eletricidade? O café, ao ser desenvolvido em água, ele libera alguns componentes, sendo alguns deles etilfenol, ácido químico, nicilina, niacina e entre outros. Por conta desses ácidos que são liberados na água, sendo um deles o ácido químico, é possível que aconteça então o transporte de eletricidade e de calor através dos elétrons livres, pois os ácidos eles são considerados condutores elétricos. Aqui temos a tabela de resultados das soluções aquosas, onde a água, açúcar, álcool etílico e etanol não conduziram eletricidade. Já o bicarbonato de sódio e o limão conduziram eletricidade. O detergente não conduziu. O cloreto de sódio conduziu eletricidade, assim como o café. O vinagre não conduziu eletricidade. Tanto o cloreto de sódio quanto o bicarbonato de sódio foram os melhores condutores em soluções aquosas. No experimento anterior, o melhor condutor elétrico foi a moeda de R$1, e isso porque, como já foi dito, é formada por material de cobre. Uma das explicações que pode se dar para que alguns compostos, quando em soluções aquosas, sejam ou não condutores elétricos, pode se dar pelo experimento de Arrhenius. Ao realizar alguns experimentos na Universidade da Uppsala, Suécia, o cientista Arrhenius descobriu que algumas substâncias sofrem ionização no meio aquoso, já outras não ocorre o mesmo. Isso significa que alguns compostos, como por exemplo os iônicos, geram íons, que são partículas carregadas, quando são dissolvidos na água. E isso faz com que essa solução iônica conduza uma corrente elétrica, sendo a partir daí um condutor elétrico. Já em outros compostos não ocorre o mesmo. O açúcar, por exemplo, é um composto molecular de fórmula C12H22IO11 e, ao ser dissolvido na água, não origina íons, tornando-se então uma solução molecular que não conduz eletricidade. No entanto, Arrhenius não concluiu que todas as substâncias moleculares não podem sofrer dissociação iônica. Isso porque, em um de seus experimentos, ele viu que o HCl, que é um composto molecular, reage com a água, originando íons positivos e íons negativos. Observando esses seus experimentos, que foram cuidadosamente repetidos e analisados com o objetivo de obter o melhor resultado com o mínimo de erros, Arrhenius concluiu que algumas características se repetem em alguns compostos e ele elaborou a seguinte definição para os ácidos, bases e sais. Os ácidos são compostos que em soluções aquosas se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, H+. Em sua segunda definição para as bases, Arrhenius diz que são compostos que em soluções aquosas sofrem dissociação iônica, liberando, por sua vez, como um único íon negativo o ânion hidróxido, ou OH-, ou também o oxidrila. Em sua definição para sais, Arrhenius diz que são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Enfim, chegamos ao último experimento. Esse experimento ele é bem interessante porque vamos utilizar duas batatas para fazer uma calculadora funcionar. Mas antes de eu iniciar, eu gostaria de abrir aqui uma pergunta para vocês. Vocês acham que a batata vai ou não fazer a calculadora funcionar? Tempo na tela. Até o fim desse experimento, vamos saber se você acertou ou não a essa pergunta. Para que você consiga realizar esse experimento, vai ser necessário que você tenha os seguintes materiais. 2 batatas, assim como está sendo demonstrado no vídeo, além de uma calculadora sem pilha, 5 fios de cobre e também 4 garras de jacaré,
2 parafusos e 2 moedas de 5 centavos. Com os materiais em mão, agora vamos iniciar a nossa criação do nosso experimento. Inicialmente, você deve colocar uma moeda e um parafuso nas 2 batatas. Na primeira, você deve colocar uma garra ligada à moeda e a outra garra para conectar ao fio de cobre da calculadora. Depois, você deve fazer uma ligação entre o parafuso e a moeda da outra batata. Na segunda batata, você deve colocar um fio de cobre no parafuso e na sua ponta uma garra para conectar uma calculadora. Agora, vamos descobrir se você acertou ou errou, se a batata vai ou não ligar à calculadora. Bom, para você descobrir isso, basta você conectar o polo positivo da calculadora com a moeda e o polo negativo do parafuso com a calculadora. Temos que a batata fornece energia suficiente para ligar a calculadora. Bom, agora basta você fazer algumas operações e descobrir se funcionou. Para facilitar na compreensão do uso dos materiais utilizados nesse experimento, vale ressaltar que o cobre da moeda é a parte positiva desse experimento. Já o zinco do parafuso é a parte negativa. Os fios elétricos ligados à batata servem de condutores para a corrente elétrica gerada a partir da oxidação e redução ocorrente em relação aos eletrodos do cobre e do zinco. A batata irá funcionar como uma ponte salina, permitindo com que os íons transitem de uma placa a outra. E aí, você conseguiu acertar ou não? Caso você não tenha entendido nada do que se ocorreu nesse experimento, basta você pensar que em uma bateria básica tem-se 2 metais e uma solução ácida. Os metais são um positivo e o outro negativo. Eles são os eletrodos, ou seja, é por onde a energia entra ou sai da bateria. Já a solução ácida é um eletrólito que conduz eletricidade. Nesse experimento foi basicamente uma improvisação de uma bateria comum. Nós temos que o cobre, que é o metal positivo, e o zinco, que é o metal negativo. Quando usamos o ácido na batata, forma-se uma reação química com o zinco e o cobre, que libera elétrons, que fluem de uma matéria para outra. Nesse processo, a energia é liberada ligando a nossa calculadora. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas como base para a pesquisa do nosso trabalho. E aí, gostou dos nossos experimentos e das nossas explicações? Eu espero que sim e tenha se divertido bastante. Até um próximo experimento e nos vemos em um próximo vídeo. Pokémon. Vamos a calmarlo. Pikachu.